Este daqui é o segundo vídeo da minha série onde eu explico os fundamentos do funcionamento do sistema do Bitcoin. Se você ainda não viu a primeira parte, eu sugiro que você pause esse vídeo e vá assisti-la, pois eu irei comentar alguns dos detalhes mencionados anteriormente aqui. Caso deseje, irei deixar o link para este vídeo anterior aqui no izinho. Anteriormente, eu mencionei sobre as funções criptográficas que são fundamentais para o funcionamento do Bitcoin. E eu falei tanto da função de assinatura quanto da função de verificação. E neste vídeo eu irei abordá-las mais a fundo. E saudações àqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao Operação Centelha, o canal da Climb Investimentos. Meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. Por aqui nós falamos sobre economia, mercados e investimentos, tudo isso sob uma perspectiva de internacionalização. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, aperte o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e deixe o seu like. E agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo logo após a vinheta. No vídeo anterior, eu falei sobre as duas funções criptográficas que são fundamentais. No entanto, naquele vídeo eu apenas as chamei de função assinatura e função de verificação. Mas, na realidade, essas duas funções possuem um nome, e é SHA-256. Esse nome SHA é uma sigla para Secure Hash Algorithm, ou algoritmo de hash seguro. E o número 256 que vai em seu nome se refere aos 256 dígitos binários que compõem o resultado do processamento dessa função. E a fim de demonstrar o funcionamento desta função, observem agora a minha tela. Aqui vocês podem ver, eu estou no meu navegador para poder ilustrar para vocês como é que funciona a função SHA-256. A SHA-256 consiste em duas partes: o input, que é o dado de entrada que deve ser colocado na função, e o output, que é o resultado do processamento dela. Aqui neste exemplo eu vou digitar: é assim que uma função SHA-256 funciona. Esta mensagem daqui é o meu input e o output é essa sequência de caracteres. A SHA-256 possui algumas propriedades. Primeiro, independentemente do conteúdo e tamanho de caracteres do input, ela irá sempre gerar um output de tamanho fixo. Especificamente, é um output com tamanho de 64 caracteres. E a outra propriedade importante é que o output aparenta ser completamente aleatório. Além disso, vocês podem ver aqui, eu vou apagar o A final desta mensagem e vocês podem perceber que o output mudou totalmente. Isso daqui é uma coisa importante, pois qualquer função criptográfica deve ser capaz de pegar uma mensagem e embaralhar ela. E o resultado desejável disso daqui é que seja essencialmente impossível descobrir qual é o input observando apenas o output. E de fato, essa propriedade de irreversibilidade é muito importante, pois nós queremos que, não importa o input que nós coloquemos, nós tenhamos sempre um output que seja aparentemente completamente aleatório e completamente dissociável. E a consequência disso é que o caminho num sentido, ou seja, tendo o input e a partir dele conhecer o output, é trivial, basta utilizar a função. Mas o caminho reverso, ou seja, descobrir o input a partir do output, tem que ser essencialmente impossível de fazer. A função SHA-256 não é utilizada apenas no Bitcoin. Ela é uma das funções criptográficas mais amplamente utilizadas por sistemas de bancos, por sistemas de segurança de aplicativos e etc. E boa parte da segurança depende justamente dessa irreversibilidade. Caso eu quisesse descobrir o input apenas sabendo o output, minha única forma de fazer isso seria chutando. Ou seja, digamos que eu tenha esse output daqui, é 3B0C4429 e etc. Para eu encontrar o input que gera isso, o que eu teria que fazer seria vir aqui nessa parte e digitar valores aleatórios até encontrar o correto. E isso requer uma tremenda quantidade de força computacional. No vídeo anterior, eu tinha mencionado sobre o problema dos 4 amigos que tinham feito um livre-razão na internet para poder monitorar as transações entre si, e eu falei que essa era a essência do Bitcoin. No entanto, lá naquele vídeo eu falei que para o sistema funcionar era necessário que cada membro
membro tivesse a sua própria cópia do histórico de transações que ficaria armazenado localmente no seu computador. Só que isso gera um problema, que é, se cada pessoa vai ter sua própria cópia das transações, como é possível garantir que todos terão a mesma cópia? Pois como é um sistema descentralizado, não existe uma autoridade que possa servir como garantidor final e dizer qual é a verdadeira versão dos fatos. E um outro problema é, se cada pessoa tem sua própria cópia e pode transmitir as novas transações para todos os membros da rede, como é possível para todo mundo confiar nisso e ter certeza de que não houve uma fraude? E a resposta para ambas essas perguntas passa por um consenso que é central para o funcionamento do Bitcoin, que é consenso descentralizado e distribuído. Isso consiste em fazer com que milhões de pessoas e usuários da rede concordem com o resultado das transações entre si, mesmo que elas não confiem umas nas outras e mesmo que elas não precisem saber qual é a correta. E a resposta do Bitcoin para esse problema do consenso é: quando houver uma divergência acerca de qual conjunto de transações é o verdadeiro, o sistema passa a confiar naquele que possui a maior quantidade de força computacional investida nele. Isso é possível através de um outro conceito que é chave para o Bitcoin, que é chamada de a prova de trabalho. E a prova de trabalho ocorre quando um certo usuário compila uma lista de transações e ele precisa ordená-la para garantir que nenhuma pessoa esteja gastando mais Bitcoins do que ela realmente possui. Só que ao fazer isso, ele precisa apresentar uma prova de que o seu trabalho é legítimo. E essa prova consiste em pegar todas as transações e criar um hash a partir dela. O funcionamento da rede do Bitcoin depende de haverem computadores resolvendo um problema criptográfico de validação das transações. E esse problema é chamado de prova de trabalho. Isso significa que quando um usuário pega a sua cópia da lista de transações do livre-razão descentralizado, que é o Bitcoin, ele precisa apresentar uma prova de que aquela lista é legítima, e isso inclui verificar que nenhum usuário está gastando mais Bitcoins do que ele realmente possui. E para que esse consenso descentralizado e distribuído funcione, é preciso ter a certeza de que foi gasta uma tremenda quantidade de poder computacional para fazer a validação dessas transações. E a forma como o Bitcoin resolve esse problema atualmente consiste em exigir que as transações só sejam consideradas válidas se elas vierem acompanhadas de um hash, ou seja, uma mensagem codificada, que contenha uma quantidade específica de zeros no seu início. E partindo para um mundo real, vocês podem ver esse hash em específico através da imagem que vem aí na tela. Essa imagem ela é real e foi retirada do bloco de número 600.000 do Bitcoin. E vocês podem ver que ela vem com este código específico aí, que possui muitos zeros no seu começo e depois uma sequência de números e letras aparentemente aleatória. Esse hash ele foi produzido utilizando a função SHA-256 que eu mencionei e mostrei para vocês anteriormente. E para poder obter um hash tão específico, é necessário ter um input que gere esse hash. Só que, como eu disse anteriormente, a função SHA-256 ela gera uma mensagem com tamanho em dígitos binários de 256 caracteres. E como cada um desses caracteres pode ser 0 ou 1, tem-se que o número total de possibilidades dessa função é 2 elevado a 256, o que é um número ridicularmente grande, provavelmente maior do que qualquer outra quantidade que exista no universo. E quando um usuário do Bitcoin apresenta no bloco um input que, quando aplicado na função SHA-256, vai dar um hash com tantos zeros no começo, você pode ter certeza quase que absoluta que essa pessoa deixou um computador trabalhando e gastando uma quantidade enorme da sua força computacional para testar aleatoriamente possibilidades para a função SHA-256 até que ele encontrou o correto e o transmitiu. Ou seja, você pode ter certeza que ele teve um baita de trabalho, e é por isso que a resolução desse problema criptográfico do Bitcoin é chamado de prova de trabalho. E perceba que uma vez que esse usuário te dá o input que gera o hash com tantos zeros, verificar que esse input é válido é muito simples, pois basta você aplicá-lo na SHA-256. Isto daqui demonstra a grande assimetria que faz essa função funcionar, pois encontrar o output a partir do input é algo trivial de ser feito. Porém, encontrar o input a partir do output, ou seja, fazer o contrário, é algo que beira a impossibilidade, pois requer um processo
longo de tentativa e erro. De fato, quando um usuário do Bitcoin apresenta um input tão específico assim, você pode ter certeza que das duas, uma ocorreu. Ou ele deu um chute incrivelmente certeiro, do nível que provavelmente só acontece algumas vezes ao longo de toda a história do universo, ou que ele gastou uma tremenda quantidade de poder computacional. E é essa certeza quase que absoluta que gera a confiança no sistema do Bitcoin. Pois não é uma confiança em pessoas específicas, mas sim uma confiança matematicamente garantida. E neste vídeo eu expliquei os fundamentos da função SHA-256, que é o que faz o Bitcoin funcionar. Só que toda essa explicação ainda deixa um ponto não esclarecido, notadamente. Muito bem, então para o Bitcoin funcionar é preciso que pessoas deixem seus computadores trabalhando na resolução da prova de trabalho. Mas a grande pergunta que não quer calar é: por que eles fariam isso? Por que pessoas voluntariamente iriam disponibilizar seus computadores para ficarem trabalhando nisso? E a resposta é que eles não fazem isso de boa e espontânea vontade. Na verdade, eles seguem um incentivo econômico. Mas isso será um assunto para o próximo vídeo da série Como Funciona o Bitcoin. Vejo você lá na continuação.